Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana. Eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição terrestre e agora nós estaremos dando foco a respeito da erosão. Então, a erosão ela é um evento natural, mas que tem sido acelerado por ações humanas e ela pode ser definida basicamente como o carreamento das partículas do solo pela ação da água, vento ou gelo. E ela ocorre na proporção do agente transportador e da declividade do terreno. Podemos ter duas classificações para a erosão. A primeira seria quanto à questão dela ser urbana ou rural. Isso, na verdade, leva em conta a diferença das causas e efeitos em cada um dos ambientes. Não é somente o local, mas sim focado nas causas e efeitos. E a outra classificação já seria quanto à questão dela ser considerada lenta, que no caso seria também chamada de erosão geológica, e de ser a erosão rápida, ou seja, a erosão antropogênica. E como pode-se supor, a lenta ela seria por causas extremamente naturais. Então, como eu disse, a erosão ela é um problema, ela não é um problema, na verdade, desculpa. Ela não é um problema, ela é um evento totalmente natural, mas ela tem sido acelerada com o passar dos anos pela ação humana. E com isso ela se torna a erosão rápida, ou seja, a erosão que é resultante de atividades humanas no solo. E quais são basicamente os agentes da erosão? Então seria a água, e a gente vê isso principalmente mencionando novamente o ciclo da água, o escoamento, infiltração e tudo mais. Também nós temos a temperatura influenciando, o vento e também a ação biológica, que ela é bem relevante, principalmente quanto à questão de fertilidade do solo e tudo mais. Quais são os fatores que são basicamente condicionantes da erosão? Então, nós temos a precipitação, e quanto mais uma região, um ecossistema, ele ter taxas altas de precipitação, é muito mais fácil ocorrer uma aceleração da erosão. É muito mais fácil essas partículas serem carreadas da sua origem, do local que elas estavam. Também temos o relevo, e isso também tem a influência no caso do declive. Então, regiões que tenham um maior declive, que tenham aquela como se fosse uma diferença na topografia e tudo mais, elas são mais suscetíveis à erosão. É muito mais fácil de ocorrer erosão. Tanto que, por exemplo, quando nós vemos notícias de erosão urbana, que seria a questão de desabamentos e tudo mais, é por causa que muitas casas, né, na região sudeste principalmente, elas são construídas em morros e, consequentemente, com a ação da precipitação, elas acabam sofrendo, essas regiões sofrem com a erosão pela questão, contribuindo não somente da precipitação, como também da declividade do local. Também nós temos o tipo de solo, que é totalmente condicionante à erosão. Também temos a cobertura vegetal. Então, isso também está relacionado, está vinculado com o tipo de solo e cobertura vegetal. Como assim? Porque se o solo ele for fértil, ele consequentemente terá uma maior cobertura vegetal. E as plantas, as árvores, elas promovem uma certa estabilidade para cada uma das partículas do solo, elas ficarem bem mais coesas. O que significa isso? Elas ficarem, digamos, um pouco mais grudadas uma na outra. E quanto mais o solo também ele tiver matéria orgânica e nutrientes, também vai formar substâncias que sejam coloidais, que promovem essa coesão, promovem essa estabilidade do solo. E isso também é contribuído pela cobertura vegetal.
E também nós temos, obviamente, a ação humana, que, como até mencionei, da outra classificação, da erosão ser lenta e acelerada, a ação humana ela está presente, acelerando ou não essa erosão. E agora, especificamente, entrando, quais são os tipos de atividades que podem causar essa aceleração na erosão? Qual é o tipo da influência humana? Então, a gente primeiramente vê o desmatamento, que, como eu mencionei, se a cobertura vegetal ela é tirada, o solo ele consequentemente tem uma menor estabilidade, pelas partículas ficarem menos coesas uma na outra. Também nós temos o avanço imobiliário, então nós vemos que o solo ele fica totalmente comprometido quando há o crescimento de grandes cidades por causa do aumento da população. Então esse avanço imobiliário, e não somente digo na região urbana em si, mas até em áreas que são construídos alguns tipos de ambientes, como os hotéis, resorts, parques no geral, né, que não tem essa preocupação ecológica, isso também compromete a qualidade do solo e isso, consequentemente, influencia a taxa de erosão daquele local e taxa de transporte de partículas. Também nós temos as técnicas agrícolas inadequadas, então muitas vezes a gente vê sendo muito aplicado a questão do fogo, que isso também está vinculado com o desmatamento. E o fogo, quando desmatam, utilizando o fogo, quando ocorrem as queimadas, ocorre perda de matéria orgânica e nutrientes, que, como eu mencionei, são cruciais para a formação de substâncias que são coloidais, que promovem coesão entre as partículas. E também a gente vê a monocultura, que é quando não tem aquele cuidado de deixar a terra descansar um pouco. E a monocultura, ela esgota o solo. E, consequentemente, o solo ele começa a ficar pobre, ele começa a perder a fertilidade dele. E isso complica muito. E vemos a ocupação do solo. Então, quando não há um gerenciamento, quando não há uma organização quanto aos critérios de poder ocupar o solo, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, isso compromete a qualidade dele. Então, a gente vê no Brasil algumas regiões que têm bastante destaque nesse quesito, que é, por exemplo, o sul do Maranhão e do Pará, o oeste e sudoeste de São Paulo, o norte e nordeste do Paraná, e também no Rio Grande do Sul a gente vê a região das Pampas sendo amplamente utilizadas para a monocultura, e isso vai esgotando, vai perdendo a fertilidade do solo. Então a gente vê que esse problema da erosão, ele consequentemente gera gastos, gera custos, principalmente na área urbana, que a gente vê um maior gasto para a recuperação de ambientes aquáticos, a questão do desabamento de casas que ocorre no período de chuvas, principalmente quando a gente vê na região sudeste muitas notícias a respeito disso. Então a gente vê que quando não se tem um cuidado do solo, quando não se tem uma gestão adequada, logo a gente sofre as consequências. Não somente de comprometer a fertilidade dos solos, e a gente sabe que é do solo que vem grande parte da nossa alimentação, como também compromete, consequentemente, nossa vida em muitas coisas, e sendo isso a curto e principalmente longo prazo. Mas era basicamente isso que eu queria trazer a vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou então vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima. Valeu!